muito boa tarde para você que acompanha o Facebook do Povo Online. Eu sou Ítalo Coriolano e nós estamos de volta com mais um Live Política, dando continuidade à série de entrevistas com os candidatos ao governo do Estado. E nesta quinta-feira eu recebo o candidato do PSOL ao Palácio da Abolição, Ailton Lopes. Ailton, muito obrigado. Seja bem-vindo aqui ao Jornal o Povo. Obrigado, Ítalo. Boa tarde a todo mundo que está acompanhando a live. É um prazer nesse primeiro dia de campanha, que a gente já começou cedo, 7 horas da manhã, estávamos tomando café lá no Mercado São Sebastião. Fizemos uma caminhada saindo ali da Praça Coração de Jesus até a Praça do Ferreira, no Gogol mesmo, conversando com as pessoas, fazendo jogral, mostrando que é possível e é necessário que a gente faça política de uma forma diferente, conversando com as pessoas, embora não tenhamos as grandes estruturas dessas outras campanhas e nem queremos ter da forma como eles têm, né? A gente sabe de onde vem esse dinheiro e quem vai pagar a conta, né? Então a nossa campanha não recebe dinheiro nem de empresa, hoje nenhuma recebe por conta da luta do PSOL, inclusive no parlamento, mas também não recebemos de empresários. É a nossa militância aguerrida que carrega as nossas bandeiras e que leva a expressão do nosso projeto político para as ruas. Lembrando que essa entrevista também é feita por vocês. Quem tiver algum comentário, algum questionamento, escreve aqui que eu leio já para o Ailton. Ailton, vamos começar falando sobre essa sua nova missão, né? A segunda vez que você concorre ao governo do estado do Ceará, foi candidato em 2014, obtendo 2,4% do total de votos e chega agora mais uma vez nessa disputa. O que o PSOL, o que você traz de diferente nessa segunda campanha? O que o PSOL, o que a sua candidatura traz de novo? Ou de amadurecimento, ou enfim, ou de uma mudança em relação a 4 anos atrás? Algumas semelhanças, né? Algumas diferenças, inclusive, no próprio cenário político, né? No cenário político você vê aqueles que até bem pouco tempo se engalfiavam e falavam um mal do outro, como Eunice e Camilo, estão juntos de forma coerente, inclusive, porque ambos representam o mesmo projeto, basta ver, ambos defendiam uma ampliação do raio como medida para melhorar as condições de segurança ou diminuir a violência no nosso estado. Nós alcançamos o maior número de homicídios no estado do Ceará. Em relação ao PSOL, nós avançamos do ponto de vista das pessoas compreenderem o PSOL como um partido fundamental e necessário no parlamento. Portanto, na nossa chapa, são representantes da classe trabalhadora, LGBTs, mulheres, povo negro, como eu disse, é catador, é peão, pedreiro da construção civil, professor, então trabalhadores do campo e da cidade, são os filhos dos trabalhadores e trabalhadoras, mostrando que na nossa campanha não tem dinheiro do Tasso, não tem dinheiro dos Ferreira Gomes e nem tem dinheiro da Friboi, que só na última campanha, na campanha passada, deu mais de 8 milhões de reais, por exemplo, para o Camilo Santana. Então, quem evita, quem tem ojeriza, rejeita a corrupção, não pode estar votando nesses mesmos esquemas, né? Então eles na verdade estão todos juntos para se salvar. Então o PSOL é a alternativa de esquerda nessa eleição. Nós não temos na nossa aliança golpistas, fundamentalistas. Quando a gente fala de golpista, todo mundo que está acompanhando a gente, Ítalo, sabe quais foram os golpes. O golpe não foi só contra a presidente Dilma ou a prisão do Lula. O golpe, na verdade, foi contra toda a classe trabalhadora. A reforma trabalhista é para piorar as condições de trabalho. Nem o empresário está contratando mais trabalhadores, mais empregados, porque foi aprovada a reforma trabalhista. Ao contrário, ele deixa de empregar aqueles que estavam nas regras anteriores para contratar nas novas regras porque é mais barato. Mas empregar mais, está aí os índices todos do CAGED mostrando, na verdade, que o desemprego tem se mantido e até ampliado em determinadas situações. Então, na verdade, esse é um grande golpe, como inclusive do congelamento dos gastos em saúde, educação, nas políticas sociais por 20 anos, ou seja, por 2 décadas. O povo vai saber, se a gente já acompanha, Ítalo, pelas manchetes de jornais, pelas coberturas jornalísticas, né, que falta medicamento para sedação, anestesia, fio de sutura, enfim, insumo mínimo nos hospitais, além da precariedade de condições no atendimento, imagina no próximo ano. E um dos responsáveis por isso é o senhor Eunício Oliveira. O Eunício Oliveira capitaneou, né, a aprovação do congelamento dos gastos nas políticas sociais por 20 anos, por 2 décadas, né? O Eunício Oliveira, esse mesmo do partido do PMDB, do Gerdel, que foi pego com aquela mala de dinheiro, né? Do Temer, que foi pego naquela gravação com os irmãos da Friboi, né? E do próprio PSDB do Tasso Gereissati, que não tem coragem de se candidatar nessa eleição, porque não tem como explicar para o eleitor porque que ele livrou a cara do Aécio Neves, que foi pego numa entrevista, numa delação, né, onde é a própria voz do Aécio Neves, dizendo que tem que ser alguém que prenda, né, ou, aliás, que prenda não, que mate antes que possa delatar. Então isso veio da própria boca do Aécio Neves, estava lá o Tasso Gereissati, junto com toda a tropa do PSDB, para livrar. Então o que a gente vê nessa outra coligação do Camilo, que é um verdadeiro condomínio eleitoral, né, vai de A a Z, isso, junto do Camilo tem quem? Junto do Camilo tem todos esses golpistas.
tem todos esses golpistas que golpearam o povo brasileiro, né? E são os mesmos responsáveis por Lula estar na cadeia, né? Pelo impeachment da Dilma, Genesias Noronha, Gorete Pereira, Eunício Oliveira, essas figuras que são rejeitadas pelo povo, e o PT cearense, infelizmente, está buscando reabilitar através, inclusive, das coligações proporcionais. Às vezes a pessoa quer votar no deputado do PT, porque compreende que é um deputado de esquerda, e vai estar ajudando a eleger, por exemplo, uma Gorete Pereira da vida para a deputada federal. Então é contra essa política que o pessoal se insurge. O pessoal votou contra o impeachment da presidente Dilma porque entendia, entre outros motivos, não havia qualquer motivo de ordem legal, constitucional, jurídica para o afastamento da presidente Dilma. Isso ficou larga e fartamente comprovado. Além disso, a gente entendia que o afastamento dela era para acelerar todos esses ataques. Até aqueles e aquelas que foram às ruas para pedir o impeachment, parte significativa já se arrependeu, já entendeu a serviço de quem estava, e infelizmente o que houve é porque uma parte do PT, da cúpula do PT, infelizmente traiu a sua própria base militante, aguerrida, honesta, que vai às ruas por lutar por direitos e se envolveu nesses escândalos por fazer esse agenciamento dos interesses privados através da coisa pública, através do Estado. Então, pessoal, o Partido do Socialismo e Liberdade, agora em aliança com o PCB, o Partido Comunista Brasileiro, uma aliança que a gente teve também já na eleição de 2014, ele vem para dizer que é um partido cuja principal bandeira nossa é a defesa dos interesses da classe trabalhadora. E isso está explícito no nosso programa de governo, nas diversas propostas que são um acúmulo dos outros programas, Então tem esse acúmulo e tem um avanço a partir da conversa, do diálogo. Foram centenas de pessoas com quem a gente dialogou em rodas de conversa, seminários no interior do estado, especialistas, para poder a gente chegar a esse programa de governo, que não é o perfeito, não é o melhor, é em andamento, é um processo, está em construção. A gente pede, inclusive, que as pessoas tenham sugestões, críticas, participem e possam enviar. O nosso site vai estar aberto a partir da próxima semana, inclusive, para essas sugestões. Ailton, você fez agora duras críticas ao PT aqui do Ceará por conta dessas alianças com os chamados, pelo próprio partido de golpistas. É uma realidade não só do Ceará, mas também de outros estados. No primeiro debate presidencial, o candidato do pessoal a presidente Guilherme Boulos, a primeira fala dele foi em referência ao ex-presidente Lula, que está preso, e ele destacou que seria necessário que ele estivesse lá naquele debate, Foi o único praticamente que citou o nome do ex-presidente Lula. O pessoal não teme que a população acabe confundindo o PSOL com o PT por conta desse discurso tão forte que nós agora, de Guilherme Boulos, em relação ao ex-presidente? É possível sim que haja essa confusão, especialmente porque nós temos um problema no Brasil, Ítalo, eu falo do Brasil assim, mais da propriedade do que a gente sabe da cultura popular que a gente tem, de problemas com memória política, Muitas vezes as pessoas acham que o PSOL foi base dos governos do PT. Na verdade, o único partido de fato de oposição durante todos os anos do governo do PT, Dilma e Lula, foi o PSOL, mas pela esquerda, Ou seja, naquilo que o PT, por estar aliado justamente com esses corruptos, Temer, Gedel, toda essa tropa aí do PMDB que tomou de assalto o poder de Nana Dilma, Então, havia várias medidas que o PT, por aliança com esses partidos, tomava contra os trabalhadores. Então, naquilo que o PT agia contra os trabalhadores, como foi o caso da reforma da Previdência, logo no início do governo Lula, que nós estávamos todos no PT, inclusive, naquela época, E o Lula fez o quê? O PT foi contra aquela reforma no governo Fernando Henrique, impediu, e quando o Lula assume, ele implementa essa reforma. Então, pessoal, nós não temos posição que eu chamo de posição partidista. Nós não tratamos o partido como um clube. Ou seja, então vamos defender quem é do nosso clube, a gente defende, quem não é... Não, nós defendemos as causas. Se as causas que a gente defende, que é as causas por melhor vida da população, da classe trabalhadora, do povo mais oprimido, elas estiverem contempladas, nós vamos estar com um partido que defenda isso. Então, nós fizemos uma oposição programática, Condenamos também todas as situações de corrupção que havia neste governo, como nós condenávamos nos anteriores e condenamos no caso do governo Temer, mas o que ocorre em relação ao ex-presidente Lula é porque está muito claro, está muito evidente para quem acompanha, até mesmo para quem defende a prisão do Lula, está muito nítido que, na verdade, se trata de uma manobra política para tirá-lo do processo eleitoral. Ele não está sendo julgado pelas relações de agenciamento dos interesses privados via Estado, que inclusive continua a ocorrer. Ocorre aqui no estado do Ceará, em Fortaleza, em diversos municípios, no Brasil inteiro, E que a gente precisa mudar a política para que a coisa pública, para que o Estado esteja ao serviço do interesse
do bem comum, do interesse público, e não do interesse privado de poucas corporações, como ocorre aqui no estado do Ceará, né? São pequenas corporações que são privilegiadas. É inaceitável, Ítalo, estava comentando isso. Nós vimos aqui no estado do Ceará um gasto de mais de 130 milhões de reais. Mais de 130 milhões de reais, não é 130 mil, 130 milhões com o aquário. Com o aquário. E veja, nós somos o estado do Nordeste, o quarto estado do Nordeste, em esgoto a céu aberto e fossa. Veja, é um dinheiro que poderia ser destinado ao saneamento. Então as pessoas convivem com esgoto a céu aberto. O governo do estado acha isso perfeitamente razoável, a ponto de achar que 130 milhões podem ser gastos no aquário, quando a população sequer não tem direito ao saneamento. É mais de 91 toneladas diárias que o estado deixa de coletar, né, de esgoto. Então, isso é inaceitável. Então, quando a gente tratou do nosso programa de governo, e Ítalo, quem está nos acompanhando, nós vamos tratar de prioridades, ou seja, do Estado, que é limitado, que é pouco, nós precisamos melhorar a qualidade desse gasto para que esteja a serviço do quê? Do interesse da coisa pública. Muitas vezes os liberais falam em melhoria, né, do gasto, mas eles falam da melhoria do gasto, na verdade, para o gasto das elites, né, para melhorar para as elites, né, como é o caso, por exemplo, da UTE. A termoelétrica do PECEM, outro dado aqui, para mostrar como é que eu digo, a escolha, né, a escolha que a gente deve fazer. A UTE do PECEM, a termoelétrica do PECEM, recebeu, para você ter uma ideia, só do BNDES, né, 1 bilhão e 400 milhões de reais. Aí o governo do estado, achando pouco, dá uma isenção. Você, trabalhador ou empresário, sabe que não tem desconto de ICMS. A UTE do PECEM recebeu um desconto de 58,8% de ICMS no carvão mineral. Isso representa 900 milhões de reais. E essa UTE emprega quanto? Pouco mais de 300 empregadores, trabalhadores, né? Pouco mais de 300 trabalhadores, consome 800 litros de água por segundo, ou seja, água que dá para abastecer o município de mais de 300 mil habitantes. Então, num estado que está mais de 90% no semiárido, então, consome muita água num estado onde não tem água para todo mundo. Por isso que você no interior tem que precisar de um carro-pipa, não tem água de qualidade, porque essa água de qualidade está indo para onde? Para a termoelétrica, né? E a termoelétrica que, por exemplo, a Europa ninguém mais quer, então vem para cá esse lixo. Então, polui, consome muita água e ainda tem todo tipo de benefício fiscal por parte do governo. E gera o quê? Pouco mais de 300 empregos. Então isso é absolutamente inaceitável. No seu governo ela seria desativada? No nosso governo a gente acabaria com essas isenções. Com essas isenções, né? E trabalhando no médio prazo, inclusive, para que o investimento seja em energia solar. Por exemplo, se você pega tudo isso que foi gasto nas termoelétricas, 1 bilhão e 400 milhões do BNDES, os 900 milhões com a isenção do ICMS, os 200 milhões que o governo deu para a esteira que transporta o carvão mineral, isso daí dava para solarizar, colocar painel solar em todas as casas de Fortaleza. Ou seja, é uma questão de prioridade. Por que eu coloco esse volume de dinheiro numa termoelétrica, concentro aí, quando se eu pudesse colocar painel solar em todas as casas de Fortaleza com o mesmo custo, eu geraria inclusive muito mais emprego e renda para a população e ainda diminuiria o custo da energia. A conta da energia dessas pessoas diminuiria. Então, diminua a conta... Olha os benefícios. Diminua a conta da energia, gera muito mais emprego, não polui o meio ambiente, porque vai ser energia solar, gastando o mesmo recurso. Ou seja, eu não estou dizendo em pegar mais dinheiro. O mesmo dinheiro poderia ser utilizado de forma eficiente, de uma outra forma. Isso o povo do Ceará precisa saber, porque, infelizmente, Ítalo, muita gente não sabe disso porque isso é discutido na Assembleia Legislativa, a portas fechadas, com os deputados lá que votam. Muitos dos deputados, alguns você nem votou neles, mas você votou em candidatos da coligação, porque isso é uma outra coisa que as pessoas precisam saber. As pessoas dizem, eu não voto no partido, eu voto no candidato. Certo? Errado. O sistema político brasileiro, as pessoas precisam conhecer para não serem enganadas. O voto que você dá não vai para o candidato, né? Você deu voto para o candidato, vai somar com todos os votos que ele recebeu, mais os votos que os outros candidatos receberam, vai somar e vão entrar os mais votados da coligação. Então você às vezes está dando um voto num parente, num vizinho, alguém que você conhece que acha que vale a pena, mas ele está numa coligação que vai eleger um pilantra, um golpista, um corrupto, ou alguém que vai votar contra você. Então você tem que ficar ligado, não saber apenas qual candidato, mas saber qual partido e qual a coligação desse candidato ou candidata. Ailton, você citou aí alguns problemas do Estado, como saneamento básico, essa questão também energética, mas o grande drama que a população vive atualmente é o da violência, principalmente nas periferias, onde acontece uma guerra entre facções, né, de disputa por territórios para a realização do tráfico de drogas. Isso tem ceifado a vida de muitas pessoas.
como é que um governo do PSOL enfrentaria o problema das facções, de tirar essas organizações aqui do Estado? Qual seria a alternativa a sair? Primeiro, parece que esse não é o grande problema, né, para o Estado do Ceará. Não parece ser o grande problema, porque o enfoque todo não tem sido em resolver os crimes que tiram a vida das pessoas, os crimes contra a vida. Né? Não à toa o secretário de Segurança Pública, quando é questionado em relação ao aumento do número de homicídios, 5.134 no ano passado, mas o mais grave, você pega, porque é importante as pessoas saberem que isso não é de agora. Né? Camilo Santana, primeiro, a primeira coisa é não mentir. Nós não vamos mentir para a população e dizer, vote no Ailton, vote no PSOL, que em 4 anos vai reduzir pela metade os homicídios. Vocês não vão ouvir isso da nossa boca. Por quê? Porque vocês vão ouvir da gente o mesmo que a gente disse há 4 anos, que a gente vai repetindo há muito tempo, e as pessoas estão se dando conta, né? Mas infelizmente a imensa maioria do povo ainda está iludido, achando que só a polícia resolve o problema. Inclusive, o próprio André Costa, secretário de Segurança Pública, já está reformulando seu discurso. Ele disse, aqui em entrevista mesmo para o Povo, acho que está com 5, 6 dias, se só a polícia resolvesse, nós não tínhamos o problema que a gente tem hoje em relação à questão da segurança pública. Veja, você pega 10 anos para não falar só do governo Camilo. Você pega o segundo ano do governo Cid, né, que foi, portanto, em 2008, até o penúltimo do Camilo, 2017, você tem 10 anos. São dados da própria Secretaria de Segurança Pública. Você tem 34.899 homicídios. 70%, 134 dos 180 municípios, ou seja, 184 municípios, portanto 70% dos municípios cearenses não tem uma população desse tamanho. Ou seja, como se você tivesse dizimado a população de um desses municípios. E por quê? Porque na verdade a gente não tem regularidade na política de segurança pública. Primeiro foi o Cid com Ronda do Quarteirão, depois é o Ceará Pacífico e o raio do Camilo Santana. A política de segurança, primeiro, é preciso mudar o enfoque da repressão para o enfoque da inteligência, que todo mundo parece óbvio você trabalhar com diagnóstico. A gente já sabe quais são os territórios, os locais, a gente sabe... Os muros são até pichados, né? Isso, a gente sabe o perfil das vítimas, os horários, os procedimentos, modus operandi, tudo isso já sabe. Tem até em Facebook, muitas vezes, eles publicam nas próprias páginas, ou seja, tem todos os dados. Então, se você trabalha com acompanhamento de números. Então, é investimento em inteligência. Infelizmente, até os próprios agentes de segurança, o policial militar, ele tem um código muito rígido, né? Ainda é muito militarizado, e se ele for fazer uma faculdade, uma pós-graduação, ele é mal visto, por exemplo, dentro da corporação. Isso tem que ser revisto. Tem que ser revista a formação dos agentes de segurança, tem que investir na contratação de pesquisadores da área para que se trabalhe com ciência e não com sensação de segurança, como alguns acham que o que está faltando é bravura aos agentes de segurança. Não é bravura não, porque a polícia tanto mata como morre. É uma polícia feita para matar e para morrer. Nós temos que pôr fim à guerra. O que hoje faz é botar mais munição nessa guerra. Né? Então os agentes de segurança, eles vão para o campo sem nenhuma proteção, sem nenhuma condição, sem saber nem como vão agir. Né? Ou seja, e chegam depois. Veja, eu moro no Benfica. E lá foi um dos locais da chacina. Sim. A polícia chegou depois para desocupar a praça. Inclusive, não passou semanas sem poder utilizar a praça. Então, ao invés da polícia estar lá para garantir que as pessoas ocupem os espaços públicos, ela chega para desocupar os espaços públicos ou até mesmo para estar fazendo mudança. Né? As facções dizem, olha, não pode mais morar aqui. Aí a polícia vai lá para fazer a mudança ou a escolta da mudança desses habitantes. Então, falta o quê? Falta investir, sim, em políticas públicas de saúde, educação, cultura, né? Ou seja, as juventudes ocupam as praças e elas, na verdade, são perseguidas. Então, você busca prender um adolescente do varejo do tráfico, por exemplo, ou porque estava consumindo até mesmo né, uma droga, e você não vai combater aquilo que é primordial. O que é aquilo que é primordial? É buscar investigar os homicídios. Você pega, Ítalo, os homicídios na adolescência, o índice de resolutividade é de 2,8%. Ou seja, menos de 3%. Então, a polícia deveria estar dirigida as atenções primordialmente para isso, porque a vida é o nosso valor mais importante. Né? Então, você pode até dizer, diminuiu, é importante diminuir o número de latrocínios, de roubos, etc. É importante, mas fundamental diminuir o número de pessoas que vêm morrendo no nosso Estado. Então, falta o senso de urgência por parte do governo do Estado, ou seja, as coisas acontecem, né? E simplesmente não é tomada nenhum outro tipo de medida, e mais do que isso, não é uma medida que vai resolver. É trabalhar com planejamento e regularidade, ações que sejam regulares. Para isso,
você tem que envolver a universidade, você tem que envolver pesquisadores, não vai ser só o governo do estado que vai fazer isso, que vai resolver. Política nacional. Então, veja, eu poderia, Ítalo, chegar aqui, olhar para quem está acompanhando a live e dizer, a gente vai botar moral, a gente vai contratar mais policial e a gente vai diminuir os homicídios por 50%. O Camilo fez isso na campanha passada. O Camilo Santana chegou no debate dizendo, eu vou trazer isso, como foi que ele disse, eu vou cuidar disso pessoalmente. Aliás, isso não é novidade. O Eunício disse a mesma coisa, todos eles dizem. Então, eu dizer isso poderia parecer mais fácil de ter o voto das pessoas, mas a primeira medida nossa é não mentir para ninguém. Não mentir. Porque o que ganha voto é você dizer que vai construir 4 hospitais, um em cada região. O que ganha voto é você dizer, olha, eu vou botar o Moroni ganhava muito voto assim, como era botar a bandidagem para correr. Ora, todo mundo quer que a bandidagem corra daqui, né? Então a pessoa vota enganada e não entende o problema da segurança. Se fosse tão simples, o Moroni já tinha botado a bandidagem para correr, hoje ele é vice-prefeito e não tinha o índice de crime. Cadê? O Moroni não botou a bandidagem para correr? Ele não disse que ia botar a bandidagem para... Ele é o vice-prefeito, gente. O Moroni é o vice-prefeito hoje de Fortaleza. Então isso prova que bravata, dizer as coisas da boca para fora não resolve. A gente tem que se alertar, abrir a nossa mente, entendeu? Então há, portanto, pessoas especialistas na área de segurança pública, vários. Tá aí, disseram que tinha gente, deputado aqui, o capitão Wagner, defendendo intervenção militar aqui para o Ceará. E o pior era o argumento dele, que ele dizia que era para trazer a sensação de segurança. Ninguém quer a sensação de segurança, não. A pessoa quer resultado, quer que a segurança ocorra. Na coisa pública é sensação de saúde, sensação de educação. Eu não quero sensação, eu quero que a coisa de fato ocorra. Está aí. Se a intervenção militar resolvesse, o estado do Rio de Janeiro hoje tinha diminuído a violência. Não diminuiu. E ainda pior, porque Exército não é especialista em segurança pública. Todo mundo acompanhou o menino que estava fardado da escola e que foi alvejado. Quem foi chorar a vida daquele menino? Quem chorou a vida daquele menino? A mãe dele, o pai dele. O Estado não chora. Quem foi chorar a vítima dos adolescentes lá do Curió? Ainda chega o secretário de Segurança Pública para dizer que parte desses são bandidos. Porque assim o que acontece? Ele diz, ele mata uma segunda vez, aliás, uma terceira vez. O Estado mata primeiro, quando ele não oferece nada para esse adolescente. Mata depois, através do seu próprio armamento, da sua própria bala, muitas vezes com a violência policial, às vezes despreparada. Você viu, todo mundo acompanhou a polícia militar. E olha, o problema é que, na verdade, é a formação, a forma... Eles já vão receosos, tudo acha que é um bandido, veja. Formação da cara, polícia. Veja, o cara estava com taco de sinuca, e acharam que era fuzil. Foi morto, foi alvejado pela polícia. Outro era um surdo, foi alvejado pela polícia. Então, a polícia está completamente despreparada para proteger o cidadão. Por quê? Porque ela vai já achando que ali é um território de guerra. Então, nós vivemos uma completa guerra. E o governador chega para dizer que está sob controle do crime, de tudo, menos do governo. E não vai estar no controle do governo enquanto a gente, Ítalo, continuar mentindo para o povo. Mentindo. Dizendo que vai com essas bravatas. Botar a bandidagem para correr, o que falta é moral. Em relação às facções, que é o problema que está mais preocupando a população, não existiria uma ação emergencial, porque as pessoas estão sendo expulsas das suas residências nas periferias, enfim, fora o número de homicídios que todo ano aumenta. Em relação específico a esses grupos, né, essas organizações criminosas, como é que o Estado, como é que o seu governo poderia atuar focado no problema das facções? Existe alguma solução? Solução não, mas alguma ação mais imediata? O maior erro, e aí é importante que as pessoas saibam, o maior erro é trabalhar as coisas de forma pontual. Achar que a facção é um problema pontual, que você tem um diagnóstico seguro e que vai resolver em relação a ela. Nós temos que identificar e entender isso dentro de todo o clima de violência que está instaurado, dentro do mercado do tráfico de drogas, que nós levamos isso como hipocrisia e que ajuda a financiar o crime, né? Então, quando a gente fala de legalização das drogas, tá querendo liberar droga. Liberar, as pessoas já usam drogas. Não vão deixar tirar de usar. das facções o domínio sobre Exatamente. Isso, infelizmente, não está no controle do governo do Estado. É algo de legislação federal. Mas o que é que está sob controle do Estado? A gente, ao invés de gastar e de dirigir toda a energia da polícia para o varejo do tráfico, a gente dirigir a energia da polícia para a investigação de crimes contra a vida. Então, eu não posso e não vou resolver o problema da regulação de drogas. Isso é uma política nacional, ok. Mas eu posso pegar todo o efetivo policial que tem, né? E ao invés de dirigir ele para uma guerra, onde ele vai matar e vai morrer,
né, porque vai, inclusive de maneira segura, dirigir os esforços da polícia, dos agentes de segurança, para identificar e se antecipar ao crime, inclusive com controle de armamento, né, tudo isso. Então, se você faz isso, menos arma no mercado, então isso, menos, inclusive no mercado do crime, isso ajuda a diminuir a violência. Então, o que é que tem de emergencial? O que tem de emergencial é você mudar o enfoque. Você não pegar todo o efetivo policial para a repressão, para o varejo do tráfico, quando você pode estar resolvendo o que é a conflitualidade, né, enorme que existe hoje. E muitas vezes o que acontece? Esses adolescentes que estão armados matam ou ocorre as diversas formas de violência, não é nem por conta do tráfico, mas como tem uma arma na mão, então qualquer situação de violência já pode virar um motivo para a morte, para um assassinato. Ailton, o governo do Estado... Fútil, de maneira fútil, banal a vida. Ainda sobre essa questão da segurança, o governo do Estado vem instalando centros policiais em bairros aqui da periferia de Fortaleza e também de outras áreas. No seu governo, essa política continuaria? É uma espécie de UPPs, né, mais adaptadas, digamos assim, à realidade aqui de Fortaleza. No seu governo, isso seria uma opção ou não? Não é uma opção para nós, primeiro de tudo. Isso é importante dizer. As pessoas, às vezes, não entendem como funciona, né? A comunidade, ela tem que ser a primeira ouvida. A comunidade tem que ser a primeira ouvida sobre que segurança ela quer, né? Porque a gente está falando de proteger as pessoas têm que ser protegidas, têm que se sentir protegidas. Então tem que ter uma polícia que garanta que a população dos territórios, de determinadas áreas, elas tenham acesso a poder ir ao posto de saúde pública, não depender de uma facção para poder ir para um posto ou para o outro, né, para poder ocupar uma praça pública. Então, primeiro é ouvir as comunidades. Porque o que ocorre? O cara que diz que quer botar a bandidagem para correr, que é o Mourão Torque, está botando a juventude para correr. Né? Ou seja, na verdade, essas torres de segurança, tudo o que eles têm feito, na verdade, é para expulsar a população dos espaços públicos. Né? Porque tem uma ideia que a direita é uma coisa horrorosa. Né? O que é que a direita, ela passa uma ideia de que a criminalidade está na pobreza. Não é. Né? Inclusive, a parte significativa da população é pobre. Se toda ela fosse criminosa, tivesse envolvida com o crime, a gente estava liquidado. Né? Então, na verdade, o que ocorre? Isso é uma justificativa para a intervenção policial. Eu tenho dito uma coisa, Ítalo. A polícia ela acaba atuando como exército de ocupação ou tropa de ocupação em determinados territórios. Então, isso é inaceitável. É inaceitável encarar o cidadão ou a cidadã como se fosse um inimigo. Né? Então, veja, se vestiu de determinada forma, é negro, é pobre, já é suspeito. Né? Enquanto que o Gedel Vieira Lima, muito bem vestido no seu paletó, o Michel Temer, o Eunício Oliveira, eles estão fora de suspeita, apesar de tudo que eles têm feito em nível nacional. Então é impressionante como o trabalhador a ele ou resta os piores empregos, ou viver num local com esgoto a céu aberto, não ter direito algum, ou então a polícia, ou então a morte. Né? Muitos desses adolescentes encaram que não tem perspectiva depois dos 19 anos. Perspectiva que eu falo não é nem de emprego, é de vida mesmo, de existir. Né? Porque é o extermínio físico desses adolescentes que está sendo promovido. A gente está aqui, o Ítalo, no momento eleitoral. Mas isso não é uma questão eleitoral, entende? Isso diz respeito à vida das pessoas cotidianamente. Então é inaceitável que nós tenhamos que esperar a próxima eleição, por exemplo, para tratar disso novamente, para estar falando disso mais uma vez. O problema que ocorre, Ítalo, quem está nos acompanhando, é porque o que tem sido garantido são os interesses das elites. Nenhum governo no estado do Ceará até hoje foi eleito sem que fosse para atender os interesses das elites. Então são essas corporações, são essas termoelétricas, é a siderúrgica, são as grandes construtoras, né? É o capital imobiliário que vive ganhando aqui em Fortaleza. Aliás, o prefeito Roberto Cláudio vive de vender a cidade de Fortaleza para empresários no exterior, né? Então ele vende a Fortaleza para o turismo lá fora, né? Para um turismo predatório lá fora, enquanto ele deixa a população morrer às mínguas. Eu lembro do Moroni, que era vice-prefeito do Roberto Cláudio, que ele vivia de fazer aquelas propagandas mostrando esgoto a céu aberto nas comunidades, nas periferias. Como é que hoje ele é vice-prefeito e vê uma situação dessa e não faz rigorosamente nada?
está lá vendendo a cidade para o mercado imobiliário. Então é isso que a gente precisa falar. A cidade de Fortaleza está sendo destruída, os municípios do interior do estado não chega política para as pessoas, política pública que garanta dignidade, cidadania, emprego, renda. Como é que garante emprego e renda? Com certeza não é concentrando os investimentos em grandes corporações. Eu disse, olha aí, foram bilhões numa termoelétrica. Por que esses bilhões que foram colocados para a termoelétrica não poderiam ser investidos em agricultura familiar, turismo comunitário? Emprega muito mais, você investe no agronegócio, lá, por exemplo, no Vale do Jaguaribe, contamina o solo, a água, você contamina tudo, o alimento que a pessoa vai consumir, contamina o trabalhador, que mesmo com equipamento de proteção individual não está ileso de contaminação, de acordo com estudos da própria Abrasco, Associação Brasileira de Saúde Coletiva. Então, você contamina, você prejudica toda aquela região, aí diz, eu emprego. Emprega não. Você tirou aqueles trabalhadores que já estavam empregados na agricultura familiar, onde você poderia ofertar assistência técnica rural, escola agrícola, para você poder ter um melhoramento. Existem já várias tecnologias sociais, casas das sementes. Então, esses agricultores já tinham toda uma tecnologia, chega uma empresa, suga tudo, depois que aquilo já não der mais lucro para ela, ela vai embora. E aí parte desse lucro, inclusive, nem fica no estado do Ceará. Então, é interessante porque tudo que eu estou falando aqui é absolutamente razoável, mas poucos falam disso. Poucos falam sobre isso porque isso não interessa a esses outros candidatos. Porque o objetivo deles é continuar representando essas elites que sempre saquearam os cofres públicos, sempre saquearam os cofres públicos do estado do Ceará para beneficiar a si próprios. A gente sabe disso. Não, o mundo inteiro, o mundo capitalista, ele não é feito para a maioria da população. E na periferia do sistema isso é ainda pior, como é o caso do nosso estado, do estado do Ceará. Ailton, você citou agora a questão do turismo e tem um equipamento polêmico aqui do estado, iniciado em 2012, que até agora não foi concluído, que é o Aquário Ceará. Como alternativa, o governo fechou uma parceria com grupos privados, né, com M. Dias Branco, para tocar a obra e, enfim, entregar. Você faria esse tipo de parceria? E dentro dessa pergunta, qual seria o tamanho do Estado no eventual governo do PSOL? Existiriam parcerias com iniciativa privada? Você é contra esse tipo de modelo de gestão? Qual é a sua opinião sobre isso? Eu vou começar por uma frase bem legal, né, que os liberais utilizam, que eles dizem que a gente tem que ter um Estado mais enxuto, né, e um Estado mínimo. Eu concordo que seja enxuto e mínimo para aqueles que passaram décadas saqueando os cofres públicos. Olha, o pessoal fala de liberalismo, esses capitalistas dependem muito do Estado. Tudo é o Estado. Então, quem mais contribui, quem mais paga imposto para sustentar o Estado, quem é? Trabalhador. Os mais pobres. Trabalhador. Os mais pobres são quem mais pagam. E para eles é onde vai faltar o medicamento para a sedação, para a anestesia, o fio de sutura, tudo isso no hospital. É que vai faltar o profissional lá na ponta. Nós temos, por exemplo, só na Universidade Estadual do Ceará, a falta de 454 professores efetivos, números absurdos também de ausência e de déficit nos professores permanentes do ensino médio. Então nós temos escolas que, apesar do número de escolas em tempo integral, que o governo diz que aumentou, escola integral para nós não é só você deixar o estudante, né, passar manhã e tarde dentro da escola. Nós precisamos ofertar a melhor educação, não só escolarizada do ponto de vista curricular, mas tem que ter bolsa de iniciação científica, não cortar as bolsas da FUNCAP, como fez o governador Camilo, ter bolsas de iniciação ao desporto, ter bolsas de iniciação à cultura, tudo isso para que a nossa juventude possa desenvolver plenamente as suas faculdades, todas elas, até porque você pode até dar um ofício através das escolas profissionalizantes hoje, Ítalo, mas com esse mercado cada vez mais acelerado, essa modernidade, esse emprego pode ficar obsoleto daqui a pouco. Então, ou nós desenvolvemos intelectualmente os nossos estudantes para que eles estejam preparados e preparadas para as mudanças que a nossa sociedade, que é uma sociedade da informação, como todo mundo está dizendo, essas mudanças estão cada vez mais aceleradas, ele esteja preparado para as mudanças que também o mercado pode ter. Então você oferta um ofício, mas se você não ofertar toda uma série de outras possibilidades para o desenvolvimento intelectual desse adolescente, desse jovem, ele pode depois se tornar um desempregado. Então a gente tem que pensar, portanto, também no médio e no longo prazo. Porque é muito fácil, vou ter um ofício aqui, daqui a 4 anos você vai tê-lo? Né? Então a gente tem que pensar numa alternativa de futuro para a nossa juventude, e não numa enganação como tem sido ofertada há tanto tempo. Mas voltando para o Aquário, concluiria a obra, destruiria, em relação outra coisa? Pronto, porque você falou em relação ao Estado mínimo e tal, você acabou colocando várias questões numa única pergunta. Vamos voltar para Fez quase igual a mim, que coloco várias respostas numa única. É o seguinte, em relação ao Aquário. O Aquário, a gente inclusive, Ítalo, fez uma pesquisa na nossa página do Facebook com centenas de comentários, certo? E havia pessoas que diziam que precisava concluir o Aquário, havia pessoas que diziam que
deveria, no lugar dele, construir um centro cultural, né? Outros que deveriam discutir com a comunidade lá do Poço da Draga o que é que faria, que é uma comunidade que, por exemplo, a política pública falta naquela região, né? Mas aí vão construir um aquário lá vizinho, né? Que dizem que vão revitalizar, como que se não existisse vida lá. Então, o que a gente vai fazer? Vai plebiscitar. A gente vai ouvir a população. O que a população decidir. Exatamente. Inclusive, é uma coisa que não é praticada, né? Os governantes fazem tudo. Eu acabei de falar da termoelétrica, que foram bilhões para ela. Quem foi que perguntou que era para destinar bilhões para um empreendimento que consome água que daria para 300 mil habitantes, polui o meio ambiente e ainda só gera pouco mais de 300 empregos? Ninguém perguntou. Ninguém perguntou. Então, são esses deputados que estão aí junto com o Camilo no condomínio eleitoral que decidiram isso. E o povo não sabe. Então, a gente tem que começar a ter uma prática. Por que as pessoas dizem assim, é tempo da política, você entrou para a política? Porque as pessoas acham que a política não lhes diz respeito. Essa daí não diz respeito mesmo, não. Eles fazem tudo sem perguntar à população. Aprovaram uma reforma trabalhista sem perguntar à população. Colocaram que vão congelar os investimentos gastos por 20 anos sem perguntar à população. Então, em relação ao aquário, a gente vai plebiscitar. Porque eu quero repetir aqui uma coisa. Se eu perguntar para qualquer um que está acompanhando aqui essa transmissão, ou para o povo do Ceará, olha, eu tenho 130 milhões aqui. Ou de um financiamento, de empréstimo, vou buscar um financiamento aí, 130 milhões. O governo do estado vai levantar aí no empréstimo, no financiamento. Você quer que esses 130 milhões vão para um aquário? Ou você quer que esses 130 milhões, com tantos outros milhões que vai precisar arranjar tal, a gente arranje, faça um levantamento desse recurso para sanear, para sanar o problema do esgoto que a gente tem no caso do Ceará, que não é coletado, que não é tratado. Pergunte para o povo, você prefere ter o aquário ou você prefere ter a sua casa sem estar lá com o esgoto a céu aberto? Porque se dizia eu não que tenho dúvida, Ítalo, eu não tenho dúvida de qual vai ser a resposta. Agora, não perguntam para o povo para quê? Porque esse dinheiro vai para quem é amigo do Cid, para quem é amigo do Camilo, né? Para esses que financiam suas campanhas. Só Simples. completando, o argumento que se utilizou no começo era de que o empréstimo era direcionado, só poderia ser para a construção de um aquário. O empréstimo nunca chegou, né, de um banco dos Estados Unidos, o dinheiro nunca chegou e a obra está parada. E uma série de irregularidades. Denúncia do Ministério Público, inclusive o ex-secretário de Turismo, né, está sob investigação em relação a isso daí. Então é algo completamente suspeitoso. E só vê o dinheiro do Estado, ou seja, dinheiro do cofre público, do nosso bolso, que poderia estar sendo investido em outra coisa. E outra coisa, eu falei de saneamento básico, gente, olha, todo mundo que estuda, que trabalha com isso, diz, olha, a cada R$1 que você gasta em saneamento, são R$4 que você economiza na saúde pública. Ailton, para finalizar e voltando a falar um pouco mais de política, o debate presidencial da última quinta revelou aí um grande, digamos assim, desastre da política, que é o Cabo Daciolo, que acabou sendo eleito deputado federal pelo PSOL. O PSOL acabou expulsando, né, por conta de algumas posições dele, mas enfim, concorreu, né, esteve lá presente nos quadros do PSOL. Você acredita que há algum problema dentro do partido de seleção, algum cuidado maior na filiação dessas pessoas ao partido? Olha, eu acho que problema todos nós podemos ter. Agora, os problemas do pessoal andam muito longe dos problemas desses partidos aí. Do problema do Tasso Gereissati, que livrou a cara do Aécio Neves, do Eunício Oliveira, que vive com o Gedel Lima, que é do PMDB, né? Ou mesmo do Camilo Santana, com seus aparinhados aí, Gorete Pereira, Genesias, do Genesias Noronha, que foi o testa de ferro lá do Cunha, né? Esse pessoal não merece ser eleito. Não merece, definitivamente não merece ser eleito. Então nós temos problema porque não tem perfeição. Mas veja, a questão é como você trata esses problemas. O Cabo Daciolo, quando ele veio para o PSOL, na época que ele veio do PSOL, ele era uma liderança dos bombeiros. E aí isso, inclusive, desfaz também aquele outro mito, para não dizer mentira mesmo, né, de que o pessoal é contra os policiais, né? Na verdade, nós temos vários agentes de segurança, né, inclusive alguns que já foram secretários de Segurança Pública e tal, especialmente no Rio de Janeiro, nos nossos quadros, e na época ele tinha liderado um importante movimento, né, pensando numa outra perspectiva ali. Então a gente achou que valia a pena, porque a gente não, ao contrário também, a gente não tem preconceito em relação a de onde e as origens que as pessoas vêm, desde que elas tenham um compromisso com o nosso programa. Por que ele sai do PSOL? A partir do momento que ele não tem mais compromisso com o nosso programa. E aí foi uma coisa, a questão é que depois que ele saiu do PSOL, né, porque ele não concordava com a defesa do Estado laico, porque o PSOL, nós defendemos as liberdades individuais, né, inclusive eu
sou cristão, tenho a expressão da minha fé, não trago isso para a vida pública para utilizar isso como alguns fazem. Nós defendemos, portanto, as liberdades individuais, religiosas, mas o Estado ele tem que estar a serviço de todos, de quem tem religião, de quem não tem religião, e ele era contra essa posição do Estado laico. Esse foi um dos motivos pelos quais, né, ele saiu do PSOL, inclusive porque o PSOL ele tem uma cláusula que a gente chama de cláusula de consciência. O que é isso? Você pode até discordar de alguns pontos do PSOL, mas você não pode militar contra eles, né, porque aí seria essa coisa da política brasileira, que tem partido que tem de tudo dentro dele, porque na verdade só manter os negócios ali, a política como negócio. Então, no caso do PSOL, a questão é que como nós tratamos isso? Nós identificamos, olha, você não concorda mais com os nossos programas, então não faz sentido, né, você ficar aqui. E aí depois disso, Ítalo, foi impressionante, foi uma série de absurdos, que parece que ele saiu do PSOL e começou a acontecer uma série de atropelos, até a história da Ursal, né, a União das Repúblicas Socialistas que não existem. Que não existem, que é muito cômica. Então, assim, aí também já não dá nem para se falar mais sobre o que é que isso se trata, né? Mas... Ailton, para finalizar mesmo, eu vou ler rapidinho aqui alguns comentários, já extrapolamos aqui o nosso tempo. Um recado aqui do Marcel Cabral, né, elogiando a sua candidatura. O Tiago Moreira, numa pergunta que você já respondeu, como você vai resolver o problema da violência no Ceará? Muita gente aqui fazendo campanha. Um discurso que já está bem batido, digamos assim. Esses caras da esquerda adoram defender bandidos e por isso que a violência nunca acaba. Tem esse discurso forte também, né? É um discurso muito baseado na ignorância, né? Como eu disse, nós temos agentes de segurança filiados ao PSOL, né? E a Marielle, inclusive, nossa vereadora, que foi assassinada barbaramente, né, no Rio de Janeiro, todo mundo... Inclusive, houve uma enxurrada, né, desse tipo de preconceito, Só completando, desse ódio. Ele também falou que o pessoal só protege criminosos, na verdade. Pronto. Quem protege criminoso, né, é o PMDB, né? Que está aí protegendo o Gedel. Quem protege o criminoso é o PSDB do Tasso Gereissati, que livrou a cara do Aécio Neves. Esses grandes bandidos, né, esses são defendidos por esses partidos. O PSOL, por exemplo, é contra todos esses. O PSOL não tem nenhum, por exemplo, envolvido nesses escândalos da Lava Jato, nesses projetos de corrupção. Então as pessoas deviam tomar cuidado com esse discurso, porque ela diz que a gente defende bandido e ela vai acabar votando num cara que está do lado dos bandidos, né? Então ela precisa saber onde que estão morando os verdadeiros bandidos, né? Luiz Carlos Moreira pergunte a ele aonde o socialismo deu certo. Pronto, é uma boa pergunta isso daí, porque o socialismo, na minha compreensão, ele ainda não se realizou em nenhum lugar do mundo, né? Você pega, por exemplo, o caso da União Soviética, que teve uma bela revolução contra o czarismo, que era uma grande ditadura ali contra o povo, né? Aí você tem aquela revolução que ocorre, belíssima, né? Ou seja, os proletários chegando ao poder, mas depois, infelizmente, acabou se degenerando, né? Então, eu faço essa crítica. Aliás, a democracia é um valor fundamental para nós, em qualquer situação. Então, nós somos contra qualquer tipo de ditadura. Para nós não tem essa história, ditadura de esquerda e de direita. Não tem ditadura defensável, né? Nós, socialistas, que realmente defendemos o socialismo como compromisso de defesa dos direitos e com a liberdade da humanidade, não podemos jamais defender qualquer tipo de ditadura. Aqui de novo, como o governo do PSOL enfrentaria o problema das facções? Sim, a gente já falou sobre isso. Pessoal perguntando aqui quando é que vai ser a entrevista com o Hélio Góes, vai ser na próxima semana. Amanhã a entrevista é com Gonzaga, do PSTU. Só o cidadão de bem que está morrendo nas mãos dos bandidos. Uma avaliação aqui também. Especialmente na fila dos hospitais, né, também, e todos os problemas que a gente vê aí com as políticas sociais nas mãos dos bandidos que estão no Congresso, né, aí a bandidagem do Gedel, do Gedel Vieira Lima, do PMDB, né, que foi preso, enfim, todos esses aí que estão nos esquemas. Qual outro que foi preso? O Sérgio Machado, é isso? Sérgio Machado, né, que está lá com aquele, eletrônica, tornozeleira eletrônica. Então, esses são os bandidos mesmo, né? Então, realmente, esses bandidos têm causado muito mal à população. E a gente não pode votar, né, ajudar os partidos dessas figuras a se elegerem, né? Um elogio aqui do Newton Dantas. Parabéns a Ailton, sempre interessado em discutir políticas públicas que incluam a verdade e o povo trabalhador, já que tem o pessimismo da Lisiane Santos, como se não fosse fazer o mesmo. Me poupe, quem vai dar, cara tapa, enfim, não dá pra ler aqui o resto, acabei curtindo aqui sem querer, meu Deus.
Enfim. As pessoas já usam a droga, parem de ser hipócritas naquela discussão sobre a... Sim, sim. Álcool é droga, inclusive, né? Já regulamentado e causa muito mal, inclusive, às pessoas que usam de maneira inapropriada, inadequada e acabam provocando, inclusive, acidentes no trânsito. O pessoal tem votos de várias pessoas, de várias classes sociais, mas não concordo com muita coisa que eles defendem. A opinião aqui do Francisco Biratã Castro Viana... José Mauricélio, menos armas é uma piada, desarma o cidadão, desarma a polícia, mas os narcopraticantes não. Qual o nome dele? Discurso do pessoal, José Mauricélio. José Mauricélio, todo mundo que está acompanhando a gente, né? 80%, atenção, 80% das armas cadastradas, apreendidas pela polícia, para vocês terem uma ideia, é de fabricação nacional. Então a gente percebe, portanto, que tem uma estrutura do crime por dentro do Estado e que deveria se investir, portanto, mais em inteligência e investigação disso daí. Então dizer que é mais arma, a conversa não é essa, é de onde que vem essas armas, né, que estão matando. Então a gente tem que investigar isso, né? Senão a gente fica com aquele discurso, mais arma, é menos arma, é mais arma, é menos arma e as pessoas morrendo, né? O que a gente quer é proteger a vida das pessoas. Enfim, vários comentários aqui, muita gente participando, mas o nosso tempo está esgotado, aliás, mais que esgotado. Ailton, eu gostaria muito de agradecer a sua participação aqui no Live Política e deixo aí uns minutinhos, uns segundinhos para você se despedir aqui dos nossos internautas. Tá bom, obrigado, Ítalo. A gente pede que todo mundo acompanhe, perceba que política pode e deve ser feita de forma diferente, conversando com as pessoas e mais do que isso. Entender que a gente pode, pela primeira vez na história do Ceará, eleger um governo que represente os filhos da classe trabalhadora, que não precise continuar nesse mesmo esquema de representação das elites econômicas, que defendem exclusivamente seus interesses e vivem de exterminar, inclusive fisicamente, as vidas dos filhos dos trabalhadores nas periferias, como esse programa de morte, essa guerra que a gente está enfrentando, que a maior delas, na verdade, o grande desafio, que eu inclusive não cheguei a comentar sobre isso, nós temos um Estado profundamente desigual e que só aumenta na desigualdade. Essa é a maior violência, você não dá absolutamente nada, né, ou muito pouco, né, para essa juventude, para a imensa maioria do povo do Ceará, e você, na verdade, está enricando apenas os amigos do rei. Então a gente precisa inverter isso no governo do Estado do Ceará e a gente faz isso mudando na luta e na eleição. Obrigado, Ailton. Obrigado a você também que ficou com a gente aí por mais de 40 minutos. Nesse momento para você refletir melhor sobre o seu voto e no próximo dia 7 de outubro, escolher o próximo comandante do Estado. E amanhã, sexta-feira, nós temos Gonzaga, do PSTU, conversando aqui com a gente sobre as propostas do partido para um eventual governo a partir de 2019. Agradeço muito a sua companhia e nós voltamos amanhã também às 14 horas. Tchau! Valeu!